Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje eu vim aqui para mais uma aulinha de português, tá? Vamos dando aí sequência, né, ao conteúdo da nossa apostila, tá? Eu vou enviar para vocês depois uma foto com o gabarito dos exercícios referentes à unidade 10, ao capítulo 10 da apostila, né? Que vocês fizeram sobre verbos. E espero que vocês tenham feito o que eu pedi, lido a apostila, grifado, analisado, estudado bastante, para que vocês possam aprender, né, a conjugar aí um pouquinho os verbos, que vocês sabem, eu como professora sei também, que a maioria dos alunos sempre apresenta bastante dificuldade nessa questão de verbos, tá? Principalmente com a questão de conjugar os verbos aí nos tempos verbais. Tudo bem? Nós vamos hoje trabalhar o capítulo 12, ou melhor, o capítulo 11 da apostila, tá? Que vai iniciar, ele começa falando novamente sobre os verbos. Ele vai trazer para vocês a questão da derivação dos tempos verbais, tá? Então, assim, é uma parte que eu gostaria que vocês lessem na apostila, certo? Essa primeira parte aí da unidade 11, eu não vou comentar aqui com vocês, porque na verdade eu já falei a respeito dos tempos verbais, né? Eu já expliquei o que é o presente, o que é o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito. Então, a apostila, ela traz novamente, mostrando para vocês de onde são derivadas as formas verbais. Então, vale a pena vocês analisarem, vale a pena vocês darem uma lida na apostila, vocês grifarem, para facilitar a vida de vocês, principalmente daqueles alunos que têm dificuldade na conjugação dos verbos. Essa introdução, eu acredito que ela vai ser muito útil para vocês que têm dificuldade com conjugação de verbos. Tudo bem? Mas a prioridade dessa nossa aula de hoje vai ser uma outra classe gramatical que recebe o nome de advérbios, tá? Então, lá na unidade 11, na página 141, vocês podem abrir a apostila de vocês, que vocês vão encontrar lá como tópico advérbios, certo? O que é um advérbio? Bom, o advérbio é toda palavra que modifica um verbo, tá? Modifica um verbo em que sentido? São aquelas palavrinhas que vão indicar circunstâncias, que vão indicar quando que a ação aconteceu, onde que a ação aconteceu, como a ação aconteceu, tá? No caso, o modo, né? Então, se vocês observarem lá na página 141, vocês vão ter um box, uma tabelinha, tá? Ali do lado esquerdo, a primeira coluna do lado esquerdo, lá no final da página, vocês vão ter uma tabelinha que vai trazer para vocês a classificação dos advérbios. Então, nessa tabelinha, vocês vão ter as 7 classificações. Nós temos advérbio de tempo, advérbio de lugar, advérbio de modo, advérbio de intensidade, advérbio de dúvida, advérbio de afirmação e advérbio de negação, tá? São 7 classificações. Vocês podem acompanhar ali que a tabela ela traz para vocês qual é, né, a classificação, quais são os advérbios. Então, ela traz vários exemplos de advérbios de lugar, de advérbios de tempo, advérbios de afirmação. E na última coluna, ela traz exemplos. Então, ela vai trazer para vocês ali exemplos de frases utilizando esses advérbios, tá? Por exemplo, se eu digo para vocês, eu viajei ontem. A palavrinha ontem, ela está indicando uma circunstância de tempo. Quando que a ação de viajar foi realizada? Por isso que a gente diz que o advérbio modifica um verbo, né? O verbo viajar, quando que essa ação aconteceu? Então, aconteceu ontem. A palavrinha ontem é um advérbio de tempo, tá? Maria chegou silenciosamente. Tá, então a Maria chegou, essa foi a ação principal. Como ela chegou? De que modo essa ação aconteceu? Silenciosamente.
Então, silenciosamente é um advérbio que indica o modo, que indica como aconteceu, tá? Então, lá nessa página 141, vocês vão encontrar essa tabelinha com a classificação e com os exemplos, tá? Além desses advérbios de tempo, modo, lugar, afirmação, né? Todas essas classificações que eu já falei, vocês vão encontrar nessa página também os advérbios interrogativos, tá? Então, quando nós temos, por exemplo, uma pergunta, onde você mora? A palavrinha onde, ela está querendo saber o lugar onde você mora. Então, o onde, ele não é um pronome interrogativo. Ele vai funcionar aqui como um advérbio interrogativo. Quando é o seu aniversário? Eu estou querendo saber tempo. Eu quero uma ideia de tempo. Quando? Mês, ano, dia, tá? Então, esse quando, ele é também um advérbio de tempo, mas no caso ele é um advérbio interrogativo. Como você veio para casa? Como? De que modo você veio? Você veio a pé? Você veio de carro? Você veio andando? Então, como? Eu quero saber um modo, só que foi usado para fazer uma pergunta. Então, ele também é um advérbio interrogativo. Tá? Então, além desses advérbios que nós vamos encontrar em frases afirmativas ou frases negativas, nós temos também esses advérbios, né, que serão usados para saber onde, quando, como, que são usados nas perguntas. Então, essas palavrinhas são classificadas também como advérbios interrogativos. Podem acompanhar ali na apostila, podem ler. Vocês têm quais são os advérbios, tem frases, outras frases como exemplo também, tá? Então, vale a pena acompanhar para vocês fixarem bem o assunto. E aí, para finalizar a questão dos advérbios, a apostila vai trazer para vocês a questão da variação no grau dos advérbios, tá? Por que a variação? Às vezes, os advérbios, eles são usados em frases comparativas ou superlativas, né? Na verdade, no comparativo ou no superlativo. Então, por exemplo, se eu digo assim, eu acordo tarde. Tarde é um advérbio de tempo. Se eu digo que eu acordo mais tarde do que você, eu estou mudando o grau do advérbio tarde. Ele se encontra aí, mais tarde. Nós estamos usando ele no comparativo de superioridade. Ou ele acordou menos tarde que o irmão. Então, menos, ele é aí no caso um advérbio, né? Ele foi usado aí no grau de inferioridade, comparativo de inferioridade, tá? Então, se vocês acompanharem lá no finalzinho da página 141, vocês vão observar também que assim como os adjetivos, os advérbios, eles também podem ter o grau modificado. A partir do momento que você criar uma frase, né, usando um comparativo ou um superlativo e usando um advérbio, nós dizemos que esse advérbio, então, ele teve a modificação no grau, tá? E aí a questão vai ser a mesma dos adjetivos. Tem o grau comparativo e tem o grau superlativo, né? O comparativo, quando eu comparo duas pessoas, duas coisas, e o superlativo, que é quando eu vou comparar um com vários, ok? E para finalizar, na página 142, nós teremos a questão das locuções adverbiais. O que é uma locução? Toda vez que vocês ouvirem no português a palavra locução, você tem que entender que a locução é a junção de duas ou mais palavras. E aí nós vamos ter locuções verbais, locuções adverbiais, locuções prepositivas, né? Que vai ser a combinação de duas ou mais palavras com a função de um adjetivo, de um advérbio, de um verbo. No caso aqui, as locuções adverbiais, vocês têm um quadro, tá? Do ladinho ali na página 142, que traz para vocês a classificação. Então, por exemplo, nós temos lá lugar, tá? Então, eu tenho lá à frente, à direita, à esquerda, tá? Então, por exemplo, eu digo assim,
Paulo está à direita de Joana. Então, esse à direita, ele está indicando o lugar. Mas você observa que são duas palavrinhas, à direita. Então, são duas palavrinhas usadas para indicar o lugar. Elas têm a função de advérbio. Porém, como são duas palavras, nós chamamos de locuções adverbiais. Tá? É só vocês acompanharem lá que a apostila está bem completa e ela traz para vocês esse quadro com alguns exemplos e com as classificações, que são as mesmas dos advérbios, tá? Tem locução adverbial de lugar, tem locução adverbial de tempo, locução adverbial de modo e assim por diante, ok? E no finalzinho dessa página 142, vocês vão ter palavras e locuções denotativas, tá? Então, essas palavrinhas são palavrinhas que não vão se encaixar em nenhuma das classes gramaticais que existem, tá? Nós temos aí 10 classes gramaticais, né? Nós já trabalhamos algumas até agora. Só que essas palavrinhas ou essas expressões que estão aqui, elas não se encaixam em nenhuma das 10 classes. Elas não serão adjetivos, não serão advérbios, verbos, pronomes, artigos. Elas não vão se encaixar em nenhuma das 10 classes gramaticais. Então, elas são chamadas de palavras ou locuções denotativas, tá? E elas vão indicar também, elas têm uma classificação. Quer ver? Vou dar uma olhadinha, vou mostrar para vocês aqui, ó. É essa tabelinha que vocês têm aqui, tá? Olha lá, palavras e locuções denotativas. Então, a gente tem aquelas, ó, que dão a ideia de inclusão, exclusão, designação, realce, retificação ou situação. Tá? Então, ó, ele almoçou e ainda está com fome. Então, por exemplo, a palavrinha ainda, junto com esses outros exemplos, ó, não é uma palavrinha que se encaixa em nenhuma das classes gramaticais que nós temos. Então, são palavrinhas consideradas palavras denotativas ou locuções denotativas quando for formada por mais de uma palavra, né? Lembra que eu acabei de comentar agora o que é uma locução? Olha aqui, ó, ou seja, ó, são duas palavrinhas. Então, esse caso nós chamamos de locuções denotativas, ok? Bom, então isso é o que a apostila traz para vocês aí na unidade 11, tá? O começo, né, a introdução, como eu disse para vocês, fala dos tempos verbais derivados, como que eles são derivados, e aí a partir da página 141, nós temos então a questão dos advérbios, que nessa unidade é o que nos interessa, ok? Então, eu acredito que se vocês lerem a apostila, se vocês acompanharem as tabelinhas, tentarem memorizar os advérbios e realizarem as atividades, vocês vão conseguir gravar essa classe gramatical de advérbios sem nenhum problema, tá? Então, como atividade da aula de hoje, vocês vão fazer o roteiro de aula que vocês têm no final da unidade, tá? Podem fazer o roteiro de aula da página 143, que vai falar sobre verbos. Aí vocês vão aproveitar, né, e vão ler a apostila ali para pesquisar esse resuminho. E aí lá na página 144, vocês vão fazer o roteiro de aula que está relacionado aos advérbios. Tudo bem? E os testes, tá? Os testes desta unidade são 20 questões, são 20 exercícios. Dá para vocês fixarem, dá para vocês treinarem bastante esse assunto, principalmente advérbios, né? Que é uma classe de palavras mais simples. Os verbos, como eu já venho dizendo, é uma classe de palavras mais complexas, tem mais coisas, né? Às vezes vocês apresentam aí uma maior dificuldade, mas são exercícios que, se vocês fizerem com atenção e fizerem com seriedade, vocês conseguem fixar e praticar o conteúdo sem problemas, ok? Fico aguardando, fico esperando as dúvidas de vocês, se vocês tiverem, tá? Não esqueçam que eu estou aqui sempre à disposição e aguardo também a foto com a resposta das atividades para eu poder arquivar, tudo bem? Até a próxima!